Olá, irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Esse aqui é o canal da Igreja Presbiteriana Independente do Rio Acima. Você está acompanhando o Encontro com a Palavra, o nosso tempo de estudo bíblico, preparado especialmente aqui para esse formato no nosso canal. Mas antes de começarmos o nosso estudo, eu quero convidar você a conhecer também a nossa igreja pessoalmente. Nós estamos no bairro do Rio Acima, em Votorantim. Temos encontros de oração, a nossa reunião de oração toda quarta-feira, às 7h30 da noite. Um tempo precioso de buscar ao Senhor junto com os nossos irmãos. Temos os nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, todo domingo às 9h30 da manhã. Encontros para todas as idades, para crianças, adolescentes, jovens, adultos. Tem sido um tempo também muito precioso de crescimento na palavra. E o nosso culto, que acontece todo domingo à noite, às 7h30, quando toda a igreja se reúne com o propósito de adorar ao Senhor, de prestar o nosso serviço de adoração e louvor ao nosso Deus em comunidade. Fica o nosso convite, então, para você nos conhecer. Seria muito legal poder te conhecer pessoalmente e dar um abraço, tá bom? Que Deus possa conduzir sua vida, seu dia, e que você possa ficar aí agora também com o encontro com a palavra. Deus te abençoe. Bom, vamos então dar início ao nosso estudo da Palavra de Deus. Nós estamos lendo o Evangelho de Mateus a partir do capítulo 5, porque nesse capítulo o evangelista começa a registrar uma série de sermões que Jesus proferiu no monte, que é conhecida como o Sermão da Montanha ou Sermões da Montanha. A partir do capítulo 5 de Mateus, nós já estudamos nessa série de encontros, de estudos, o Sermão das Bem-aventuranças. Então, para cada uma das bem-aventuranças mencionadas ali por Jesus, nós gravamos um vídeo de estudo. Você pode procurar aí no nosso canal do YouTube pelo tema Bem-aventuranças e você vai encontrar esses vídeos gravados pelo seminarista Jackson e por mim. E agora a gente vai dar então continuidade a essa série de sermões que Jesus proferiu, que Jesus ensinou aos seus discípulos. Nós vamos ler Mateus no capítulo 5, em dois trechos, primeiros versículos 1 e 2, e depois leremos de 13 a 16. Convido você a fazer essa leitura junto comigo, Mateus 5, 1 e 2, e na sequência 5, de 13 a 16. A palavra do Senhor diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los e disse... Aí a gente vai lá para o versículo 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Amém. Palavra do nosso Senhor. Que a partir do versículo 1 e 2, nós decidimos fazer a leitura a partir desses dois versículos, porque nesse segmento do capítulo, nós identificamos que Jesus está direcionando as suas palavras, direcionando os seus ensinos diretamente aos apóstolos. Porque dentre a multidão que seguiu Jesus, foram os discípulos, que se aproximaram dele. Os discípulos que se chegaram aos pés de Jesus para receber as suas palavras. Portanto, nós percebemos aqui que há um grupo destacado, um grupo dentre a multidão ao qual Jesus se direciona. Então, através dos sermões, Jesus está moldando o caráter dos seus discípulos. Jesus está moldando os princípios, os valores, o propósito de vida a partir da perspectiva do reino de Deus. Do versículo 13 ao 16, que nós também fizemos a leitura, nós percebemos uma característica em comum entre o sal e a luz dentro do contexto do sermão, que está relacionado ao cumprimento de um propósito. Jesus diz que se o sal for insípido, ou seja, se ele perder o sabor, se ele perder as suas características,
ele não é capaz de cumprir o seu propósito. E a mesma coisa a respeito da luz. Se a luz for coberta de maneira que não ilumine o ambiente, então ela também não está cumprindo o seu propósito. E quando Jesus se dirige aos discípulos, nesse trecho do Sermão do Monte, o Mestre está orientando que, enquanto seus seguidores, temos um propósito a cumprir com as nossas vidas e não podemos ser omissos, não podemos fugir deste propósito. Pois bem, lá no versículo 13, Jesus começa dizendo, portanto, que nós somos, ou os seus discípulos, são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Convido você a abrir em outro trecho e fazer a leitura comigo agora no Antigo Testamento. Nós leremos Levítico no capítulo 2, no versículo 13. Levítico 2, 13. A palavra do Senhor diz assim: tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais, você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas, você aplicará o sal. Nós lemos aqui em Levítico que o sal deve ser adicionado como um tempero aos manjares apresentados como oferta ao Senhor. E mais, o texto diz que o sal é a aliança, é o sal da aliança do Senhor. Para esse povo, o povo do Oriente, o sal tem uma função representativa muito forte em pactos, em acordos que são feitos para serem duráveis, pois ele tem a função de conservar, de preservar o alimento da deteriorização, que é algo natural. Assim, na hora de fechar um acordo, na hora de fechar um pacto, uma aliança, é comum nesse povo a troca de um punhado de sal para dar essa conotação de algo que é permanente, algo que é duradouro e é eficaz. Pois bem, espiritualmente falando, existe uma tendência natural também no ser humano, o ser humano caído, afetado pelo pecado, em se deteriorar por estar cada vez mais distante de Deus. Nesse sentido, o pecado age em nós da mesma forma que as bactérias degradam um alimento, e o pecado age como essa bactéria, deteriorando a nossa moral, deteriorando o nosso senso de bem, de justiça, de santidade, conforme fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o pecado faz isso. O pecado deteriora a perfeição a qual Deus nos criou, a sua imagem e semelhança. E o papel dos discípulos de Jesus só faz sentido dentro da aliança da graça. Nós fomos chamados por Jesus, nós fomos restaurados por Ele e Ele nos chama a cumprir um propósito, ser sal. Somos a representação do pacto feito por Deus em Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Da mesma forma que o sal era usado na antiga aliança para ser apresentado como o argumento que sustenta que aquele pacto é fiel e firme. Nós somos o sal no mundo. Nós somos aqueles a quem Deus usa para mostrar como Ele é fiel, como a sua palavra é verdadeira e como a sua aliança é duradoura. A presença do cristão no mundo é o sinal ou a garantia do poder que Deus tem em relação à corrupção que o pecado tinha nas nossas vidas. Essa corrupção foi vencida por Cristo e nós somos a testemunha disso. Na antiga aliança, o sal temperava e preservava as ofertas de manjares. Na nova aliança, os discípulos cumprem esse papel no mundo, junto àqueles ao qual o Pai já determinou que é do Filho. Jesus também faz um alerta que se o sal for insípido, ou seja, se o sal for sem sabor, incapaz de cumprir o seu propósito, então não haverá função alternativa ou segundo propósito na sua existência. Ele será pisado pelos homens. Ser pisado pelos homens significa ser desprezado como algo inútil e sem valor. A pergunta então é como é que o sal, uma substância que é tão potente,
pode se tornar sem sabor, pode perder o seu sabor. Para entender isso, a gente precisa entender que o processo de extração do sal marinho, que muito provavelmente era o sal que eles usavam, é um processo que passa por uma purificação, porque na hora de extrair o sal, ele também vem cheio de substâncias que são nocivas, que não fazem parte da sua natureza, e essas substâncias precisam ser removidas para que o sal então não esteja contaminado, porque essa contaminação faz com que o sal perca o seu sabor, com que ele não cumpra o seu propósito. Enquanto discípulos de Jesus, somos sempre alertados a manter o zelo pelo ensino do nosso Mestre e o ensino dos apóstolos que seguem o ensino de Jesus. A isso ele nos manda não dar ouvido aos falsos profetas, a vãs doutrinas, a filosofias de homens que não provêm de Deus. Ele nos ensina a nos guardar santos e fiéis ao seu Evangelho, ao Evangelho do Reino. Porque se assim o fizermos, vamos cumprir o nosso propósito enquanto sal da terra e não nos tornaremos insípidos. Da mesma forma que Jesus está dizendo a respeito do sal, que precisa cumprir o seu propósito e para isso não pode estar contaminado, nós também temos que cumprir o nosso propósito e guardar a nossa fé para que ela não seja contaminada, não seja poluída. Agora, a partir do versículo 14, quando Jesus começa então a falar sobre a luz, vocês são a luz do mundo. Em João, no Evangelho segundo João, no capítulo 1, do versículo 4 ao 5, o apóstolo amado de Jesus, se referindo a Jesus, diz que ele é a luz dos homens e que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. E olha que interessante, agora Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Percebem a profundidade e a intensidade dessa afirmação feita por Jesus a nosso respeito, ao respeito dos seus discípulos? O atributo que João confere a Jesus, a luz dos homens, agora Jesus confere a nós, vocês são a luz do mundo. Dentro dessa analogia, o mestre faz também referência a uma cidade construída sobre um monte. E essa cidade ela não pode ser escondida. A sua posição geográfica torna impossível que se torne irrelevante na paisagem. Jesus também usa a referência de alguém que acende uma vela, acende uma candeia intencionalmente. E quando ela faz isso, ela tem um propósito, e o propósito é muito simples: iluminar, espalhar ou espantar as trevas do ambiente onde ela está. A luz produzida pela candeia é perceptível, ela ilumina os que estão ao seu redor. E aquele que acendeu a vela tem exatamente esse propósito: trazer luz àqueles que estão no escuro. Por isso não faz sentido acender uma vela, acender uma candeia, acender um lampião e cobri-lo de maneira a ocultar a sua luz. E o Jesus fala disso: ninguém que acende uma candeia imediatamente a cobre com um cesto. Pelo contrário, coloca num lugar que esteja em evidência e que possa iluminar todos os que estão na casa. Em Mateus 4, no versículo 16, está escrito assim: o povo que vivia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ali Mateus está conferindo a Jesus o cumprimento da profecia feita por Isaías, que dizia que o povo daquela cidade, de Cafarnaum, era o povo que vivia em trevas, e quando Jesus foi para lá, eles viram uma grande luz. A profecia anunciada por Isaías se cumpre em Jesus. Sendo a luz dos homens, ele se revelou, se tornou conhecido entre aqueles que perambulavam pelas trevas. No mundo antigo, a luz e o conhecimento, ou a verdade, sempre foram associados um ao outro. Na Idade Média, que também foi conhecida como a Idade das Trevas,
Isso aconteceu porque o conhecimento nessa época foi negado, foi deixado de lado e a humanidade ficou relegada à ignorância a respeito da verdade. Por isso, Idade das Trevas. Conhecer a verdade é aquilo que traz libertação. A verdade é a luz que ilumina a humanidade. Jesus é a luz porque Ele é a verdade. Jesus é a luz porque Ele torna conhecido aquilo que é verdadeiro, que é absoluto. Deus, o Criador, o sustentador da vida, o Salvador de todo aquele que crê. E pela luz revelada em Cristo, Deus liberta a humanidade da escuridão, das trevas, da busca por satisfazer os anseios nas coisas criadas e se revela, trazendo luz a si mesmo, para que possamos receber dele e encontrar nele o sentido da vida. Agora nós, enquanto discípulos de Jesus, que agora ouvimos do Mestre, vocês são luz do mundo. Enquanto discípulos somos luz porque nós nascemos da luz. Nós somos luz porque militamos, ou seja, porque trabalhamos pela verdade que é Cristo. A luz que tira das trevas, a luz que afugenta as trevas, vem dele. E só somos luz quando estamos em missão. Só somos luz quando decidimos agir de maneira intencional por aquele que é a fonte da nossa luz. Se nós fizermos uma analogia com a videira e os ramos, algo que Jesus faz no capítulo 15 de João, nós só podemos dar frutos se estivermos ligados à videira. Assim também nós só podemos ser luz se estivermos verdadeiramente ligados a Cristo. Só podemos ser fonte de sabedoria e de conhecimento para as pessoas a respeito de Deus, a respeito de Cristo, se nós estivermos ligados ao nosso Mestre, a fonte de luz. Jesus, ele chama os seus discípulos dentre a multidão e entrega para eles um propósito de vida. Vocês são sal e vocês são luz no meio da multidão. Esse é o chamado para cada um de nós. E não é um chamado genérico, não é um apelo para conversão. Aqui Jesus está tratando individualmente comigo e com cada um de vocês. É interessante refletir sobre isso. Jesus não falou que toda a multidão era sal e luz, porque a multidão é exatamente o ambiente que precisa de sal e que precisa de luz. Somos nós, os seguidores de Cristo, que devemos compreender o nosso propósito no mundo e orientar as nossas vidas nesse sentido. Nós não militamos em causa própria, nós não militamos por ideologias deste mundo, porque dessas coisas a multidão está cheia, dessas coisas a humanidade está cheia. A nossa vida, pelo contrário, ela tem um propósito novo a partir do momento que nos encontramos com Jesus. Somos o sal da nova aliança, somos aquilo que garante que a fé salva através da graça. Nós somos o sal que justifica aquilo que Deus fez nas nossas vidas, que dá provas de que Ele é suficiente, que a sua aliança é verdadeira e fiel, a aliança da graça. Nós somos a luz para revelar ao mundo que vive nas trevas aquele que é a verdadeira luz. Portanto, nesse texto, quando Jesus fala de propósito para os seus discípulos, Ele está nos chamando a viver uma vida intencional, intencionalmente, fazendo o nosso papel no mundo, em meio à multidão, de dar a esse mundo, às nossas amizades, aos nossos relacionamentos, o tempero, o equilíbrio daquilo que nós tivemos em Jesus Cristo, de levar ao mundo aquilo que de graça nós recebemos. Nós somos responsáveis por iluminar aqueles que estão em trevas, por trazer luz por aqueles que andam perdidos, perambulando, sem conhecimento, sem a sabedoria a respeito da verdade. Nesse texto, Jesus está conclamando os seus discípulos a viver a sua vida de missão de maneira proposital, intencionalmente, pensando que cada ação, cada palavra nossa reflete ou não reflete
aquilo que Ele está nos chamando a fazer. Que o Espírito Santo nos capacite a ser sal e a ser luz, porque nós estamos no mundo e temos aqui uma missão, e a missão não é nossa, é muito maior do que nós, a missão é dele, que a gente possa estar cada vez mais ligado a Cristo para o cumprimento da sua vontade em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a cumprir a tua palavra e nos guarde também para nos encontrarmos novamente em uma nova oportunidade. Fica aqui o meu abraço e que o Senhor abençoe a você e ao seu lar. Deus te abençoe. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra. E se o sal perdeu o sabor, para nada serve, a não ser lançado fora e pelos homens ser pisado. Mas vós sois o sabor ideal, tempero agradável, tempero agradável. Vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para que todos sejam iluminados, iluminados, mas no velador, para que todos sejam iluminados, iluminados, iluminadores. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem